vamos para cilada cósmica. Ó, o cilada cósmica de hoje é o cilada da Priscila. Priscila falou o seguinte pra gente. Estou enfrentando questões financeiras há um tempo. Eu sou terapeuta e estou nessa empreitada. O meu marido é autônomo e de um tempo pra cá as coisas não estão funcionando, nem pra mim, e pra ele também deu uma pesada e ele não tem... Meu marido é autônomo também e de um tempo pra cá tem enfrentado os desafios financeiros na empresa dele. A sensação que eu tenho é que eu tô levando ele pro buraco. Como podemos olhar o desenho humano para encontrar a solução para sair dessa situação em que a gente se encontra? Priscila mandou 2 gráficos, mas ela mandou 2 gráficos dela. Então não temos como analisar o gráfico do marido, tá? A gente só tem o gráfico dela aqui mesmo. Então vamos analisar a questão financeira de Priscila. Gente, quando a gente está falando de dinheiro, eu acho que é bem importante a gente pensar na seguinte questão. Como que a gente se organiza e se posiciona em termos de obtenção de energia. Quando a gente olha aqui para Priscila é uma projector emocional, 4037, com bastante canais, assim, com circuito de sobrevivência quase todo completo. Ela só não tem o 34, obviamente, porque se ela tivesse 34, ela seria geradora. Um MG. Exatamente. E ela tem cruz da explicação, tem a dúvida, né, o 63.4, e tem aqui o circuito de integração quase todo completo, ego Mas ela é uma definido. Guia com 2 motores. 2 motores. Tem 2 motores. um determinado nível aí de energia. E a gente tem aqui... a gente tem um design bem para a esquerda, né? Bem ativa. Ela só tem um corpo passivo. Um leão, Priscila. O que acontece? A primeira coisa, né, que a gente vê aqui é que Priscila tem um 4323 na personalidade, ela tem cruz de explicação. E a forma como, tipo, o principal propósito tá ligado a gerar um tipo de... auxiliar as pessoas a entender um determinado processo. Quem tem cruz da explicação, principalmente com o sol do 43, tem essa capacidade de estruturação de uma informação para as pessoas. Então, o fato de ser terapeuta não é necessariamente um problema. O que a gente vê aqui é que, às vezes, para Priscila, ela tem muito poucos centros abertos, né? Ela só tem um raiz Ela e só o tem o sacral. raiz e o sacral. Então, o que acontece? É difícil, tipo, a gente fala disso mais na nossa mentoria de design humano e negócios, e a gente também tem um curso dentro do Vivendo Seu Design, que é o workshop do caminho material, que depois da gente estudar design humano mais um tempo, a gente entende que a gente vende com os nossos centros que são abertos. E aí, como Priscila é muito fechada, é difícil para você... As formas que você tem de atrair as pessoas estão ligadas ao seu sacral, ou seja, você veio aqui para ajudar as pessoas a gerenciar a energia, e você veio ajudar as pessoas com a priorização das atividades, porque é isso aqui que você tem capacidade de sentir. E aí, como você é terapeuta, a terapia, ela normalmente está ligada ao processo de ágina e ao processo de plexo solar, e você tem esses 2 centros definidos. Então, é difícil para você atrair clientes nessa área. Você vai conseguir atrair cliente nessa área se você tiver um discurso de liberdade. Exato. Porque liberdade é um rolê um discurso de energia, de gerenciar energia, aí ser mais tipo uma terapeuta mais voltada, não é que você tem que virar coach, tá? Mas mais uma questão, tipo assim, por exemplo, falar de produtividade pra você é massa, porque você tem o raiz você tem vontade disso, tá? Você vai ter que... Isso, tudo que a gente for falar aqui, vai ter que processar, você tem uma autoridade emocional.
tá? E nada aqui tá escrito com pedra e nós não mandando você fazer nada. Nós estamos só dizendo, obrigada, eu tava com frio, meu pé tá gelado. Eu não sei porque eu desliguei, não, tá? Foi meu corpo. Não, eu tô aqui, desligou. assim, mentalizando que Cara, meu corpo desligou isso aqui. Eu não sei porque eu peguei esse controle, fiz Nossa, assim, graças a desliguei. Deus. Eu tava assim, eu tava Foi olhando, mas eu falei, total- não consigo pegar o controle. Sério, foi total inconsciente isso aqui. Agradece a Sabrina. Obrigada, Sabrina. É. Enfim, então voltando, seu plexo solar, que também é inconsciente, né? Porque o canal ali... Não, o canal é preto, Marta. Ela tem um 4037, ó. Ela tem uma porta... Ah, tá, é porque eu só tava vendo vermelhinho. Ela Então, tem o esse é consciente, 4037 pelo no menos, nodo. menos mal. Mas o ponto todo é, você vai precisar processar isso. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o discurso seu, né, aquilo que os clientes vão procurar em você e aquilo que você vai atrair as pessoas, tá ligado ali ao gerenciamento de energia e a questões de liberdade, a pessoa ter tempo livre, a pessoa se livrar da pressão, entendeu? E aí, Não é que precisa provavelmente- ser uma coisa de trabalho não, mas é uma coisa assim de, às vezes você vai te ajudar a se livrar, os seus terapeutas não, as suas pessoas que você tá atendendo, a se livrar da pressão, às vezes, que a família coloca em cima da pessoa. A pressão de ser bem-sucedido, a pressão de... Entendeu? Usar a energia de um jeito que não deveria. Então é uma coisa assim, você vai ajudar as pessoas a se livrar de determinadas pressões que elas se colocam ou que o ambiente está colocando nelas. Esse é um discurso que vai ser mais atraente. Do contrário, quando você tenta, por exemplo, falar de amor próprio, não rola. Quando você tenta falar de valorização, de se dar o valor... Quando você tenta falar de prazer, não rola. Prazer não rola. Viver bem na vida, vida saudável não rola. Chamar atenção não rola. Não rola, entendeu? Não ofereça isso porque você vai acabar não atraindo as pessoas ali. Você atrai pessoas onde você tem os seus centros abertos, porque onde você tem os seus centros abertos é onde você tem receptores ali. E é onde você tem capacidade de diagnóstico, entendeu? Exato. É um lance, assim, o fato de você ser terapeuta... Tendo, o que você faz, assim, em termos do seu design? Você tem a capacidade de gerar, de dar apoio emocional por causa do 4037 e você tem condição de... Tá com água em todo mundo agora, pelo amor de Deus. Marta tá com a necessidade de atenção aí hoje, temos. E você tem a capacidade de gerar empoderamento e... despertar alguma coisa na pessoa com esse 2010 aqui. Só que isso é o que você entrega. E uma das coisas, assim, essa foi uma das fichas mais loucas que aconteceu comigo no design humano. Você vende por formas diferentes do que aquilo que você entrega. Você não vende a sua definição. Porque na hora que você for tentar vender a sua definição, as pessoas não estão... Ninguém vai querer. E o lance todo, gente, é que todo centro aberto nosso, eles são centros de sabedoria. Então, aquilo que você veio aqui ser sábia em como que as coisas funcionam é como que a tua energia funciona e como que você lida com as pressões do mundo. Porque isso daqui é o que você tem noção, e principalmente seu sacral, tendo o sacral completamente aberto, porque não tem nenhuma porta lá para contar a história, você tem a capacidade de ver todo o processo de lidar com a energia. E toda a energia sacral que não está fluindo da forma como deveria fluir. Uhum. Só que, qual é o lance? O fato de você ter o plexo solar definido e o coronário definido torna muito difícil para você entender qual é o problema emocional real da pessoa, porque você não tá sentindo o que aquela pessoa tá sentindo. Quando a pessoa tem isso aberto, o que acontece? Nos seus centros abertos, você absorve e amplifica a energia. Como você não tem o plexo solar aberto, você não consegue ter uma empatia com aquela pessoa, do ponto de vista de entender realmente como ela se sente. A gente tinha um coach, num determinado momento da nossa vida, que ele tinha o coronário e o plexo solar aberto. E ele tinha uma sabedoria muito forte nesses dois centros. Então, tanto para mim quanto para Fernanda, eu tinha plexo solar aberto e a Fernanda tinha plexo solar fechado. Ele conseguia ler o plexo solar dela até melhor do que ela mesma. Por quê? Porque o plexo solar dela não tinha conexão com a garganta. Mas ele conseguia entender aquilo. E ele conseguia ver... Isso, assim, sem saber nada de design humano. Era totalmente intuitivo o processo. Porque o design humano, ele vai funcionar... A
pessoa sabendo desanimando ou não. Porque é mecânico. É né? mecânico, entendeu? Não é porque eu agora sei meu... Não, as coisas estão acontecendo. Você pode ser completamente ignorante, mas as coisas estão acontecendo. Então, eu começava a perceber, eu lembro que eu tinha muito problema de coronário, né? Meu coronário, um dos meus not selfs complexos ali era o coronário aberto. Cara, ele olhava pra mim e falava, Marta, tudo isso é piramental. Você não precisa... E ele tinha motivação e necessidade. Então, lá, você não Tem que pensar em nada não tem que disso. pensar em nada disso. Isso aí é desnecessário. Papapá. Ele conseguia me dar um diagnóstico da minha situação normal. Significa que você não vai poder ser terapeuta? Não. O fato de você, por exemplo, ter o plexo solar fechado, você vai conseguir empoderar aquela pessoa. Não, você, não, às vezes, empoderar não. Ela vai empoderar- fazer dar apoio. porque ela Apoio, é um apoio, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: você vai conseguir, às vezes, ajudar essa pessoa a processar uma determinada emoção, ou você vai conseguir ajudar essa pessoa a enfrentar determinados conflitos. Às vezes ela não estava conseguindo dizer aquilo, mas para você ela vai conseguir, porque você, enfim, não tem, às vezes, uma questão relacionada àquela pessoa ali. Então, com você é mais fácil da pessoa tratar de determinadas coisas, entendeu? Então você vai ter condição de entregar tudo isso que você tem ali. De definição. De definição. Só que vai entendeu? ser muito difícil você vender isso se você tá falando de, tipo, venha resolver seus conflitos emocionais. Não. Não vai conseguir vender. Não vai. Ah, vem aqui pra eu dar direcionamento pra você do que você vai fazer. Não vai conseguir vender. Direcionamento de carreira, não vai. Tipo assim, beleza, você provavelmente tem clientes, você vai conseguir vender, só que você vai conseguir vender para um número muito pequeno de pessoas, porque não vai ter esse fator de atração. Seus que clientes acaba devem ter acontecendo. vindo de indicações de pessoas que falaram bem de você. Agora, daí você. Fulano me ajudou com aquilo, né? Vamos supor lá que ela falou de alguma coisa dos seus. Daquilo que você definição. entregou. Uhum. Porque o cliente que já passou por você, ele vai falar da sua definição. Ah, fulana me ajudou muito bem com isso aqui. Entendeu? Ele vai poder te trazer, e aí ele vai trazer um feedback, né? Vai dar um feedback para uma outra pessoa e vai trazer um cliente ali para você, vai te indicar. Só que se você quiser fazer isso numa escala maior e não depender necessariamente das indicações, você precisa aprender a vender com seus centros abertos, entendeu? E aí o que acontece na maioria de vocês é que vocês estão tentando vender a definição de vocês não são atraentes nisso. Um exemplo clássico Fernanda tem raiz fechado, Sim. eu tenho raiz aberto. Teve uma época que eu falava de produtividade, a galera adorava. Eu fazia lives, a galera super engajava, desafios, não sei o quê. A galera super engajava. Fernanda tentou fazer a mesma coisa, era cri. Ninguém assistiu os vídeos. Porque você não é atraente. Porque, sabe qual é o Você lance? não tá... Aquilo que é a sua definição é natural pra você. E, tipo, às vezes é muito difícil de você ensinar a sua definição. Não tem tipo como. assim, você tem lá um ego fechado, tem uma puta força de vontade, principalmente pra ajudar a tua tribo, as suas pessoas, sua família, não sei o quê. Aí tá um cara lá falando, eu não tenho força de vontade. Meu, é só ter. Você não vai conseguir ajudar aquela pessoa ali, porque você não vai conseguir se correlacionar com ela, você não vai conseguir ter empatia, de sentir o que ela sente, entender o problema, você não vai. É igual eu tentando, às vezes, ajudar a pessoa a ter um insight. Não vou conseguir, eu tenho esse insight normal. Que é o mesmo caso dela, do 4323. Na real, o que acontece é que a pessoa vai vir até você por causa de alguma questão, você vai ter um insight que vai ser importante pra ela organizar alguma coisa. Entendeu? É você que tem uns insights por ela. Você não tem como ensinar a pessoa ou querer que a pessoa vai ter um insight ou vai estruturar alguma coisa. Ah, eu tô precisando falar uma coisa pra minha mãe, mas eu não sei. Você não pode esperar que a pessoa vai estruturar como que ela vai pensar aquilo ali, não. Entendeu? É melhor você entregar a parada pronta pra ela, sacou? E aquilo que você tem de definição, às vezes você vai precisar, você entrega pronto. Qual que é a motivação dela? Desejo. Temos aí uma pessoa que veio aqui para liderar um determinado movimento, né? Com base nas suas experiências, né? Construir uma comunidade. É um 4-6. A maior parte dos seus clientes vai vir da tua rede. Sim. Fazer entendeu? networking para você estar num BNI da vida também é Às uma coisa que vezes é boa. é uma coisa que, tipo, você tem que... Nutrir uma rede. Você precisa nutrir uma rede e às vezes você vai funcionar mais no offline do que no online, entendeu? Vamos lá. Não é que você vai funcionar mais no offline do que no online, é porque o offline ele é extremamente importante para você. Entendeu? Mais do que às vezes outras pessoas. Uma pessoa, por exemplo, linha 5,
Às vezes o online vai ser muito mais forte. Porque essa pessoa tá falando para quem é desconhecido. Entendeu? Ela tá universalizando coisas para pessoas totalmente desconhecidas. Ela vai conseguir fazer isso no offline também? Vai. Ela vai ser, às vezes, a pessoa que vai chegar e vai falar alguma coisa e vai já, né? De uma pessoa totalmente desconhecida na rua. Beleza. Ou então num consultório, tá lá na sala de espera, de repente puxou um assunto. Vai falar melhor para desconhecidos, uma pessoa que é linha 5. Agora, uma pessoa que é linha 4, todas as suas oportunidades vão vir da sua rede. E aí é um outro ponto para você prestar atenção. Às vezes a rede que você tá não tá legal. Você precisa de outras redes, ou construir outras redes, ou estar em outros grupos. Grupos de mastermind, grupos de empreendedores, grupos de, enfim, pessoas que fazem networking. Isso é extremamente importante para você. Comunidades. Muito, 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 E muito, aí muito é interessante porque, assim, o nosso maior erro em termos de negócio normalmente acontece nesses pontos, porque a gente acha que a gente tinha que ser diferente daquilo que a gente é. Então a gente se coloca, não, tá todo mundo ganhando dinheiro no online, então eu vou prestar atenção só no online e não vou olhar pra minha rede. O que vai acontecer no online? Você pode e deve usar o online, só que você tem que criar uma comunidade lá dentro do online. Você tem que criar uma comunidade de pessoas. A Fernanda, por exemplo, no primeiro momento, ela tentou ir pro TikTok primeiro, até porque, para falar design humano, essas coisas, porque ela ainda não tinha saído do armário, digamos assim, né? Num primeiro momento. Enrustida, ela estava enrustida, ela era. Pensa, a Fernanda era advogada, Fernanda era uma pessoa que sempre trabalhou no meio corporativo, empreendedorismo e tal. De repente, assumir o lado holístico, místico dela, foi meio complexo. Foi um choque para muita gente. Teve gente que achou que ela endoidou, todo um rolê. Mas o ponto. Achar que eu sou doida é normal. Mas o lance todo é que foi difícil para ela primeiro aceitar, principalmente a mente dela, aceitar esse processo que não era tão intelectual, tão acadêmico, tão, né, mainstream, digamos assim. Então ela resolveu fazer isso no TikTok, que não tinha ninguém no TikTok. Só que lá ela não tinha rede, então a coisa não funcionava. Quando ela resolveu se assumir, veio pro Instagram e começou a falar para as pessoas da rede dela, e aí naturalmente um monte de gente debandou, um monte de gente parou de seguir ela, a Fernanda endoidou. Deus me livre, vou parar de seguir, não quero ver esse tipo de conteúdo. Tá tudo bem. Vai ter um processo que você vai precisar fazer uma renovação e você vai precisar se abdicar de algumas pessoas que não estão mais na tua vibe, tá tudo certo. Entendeu? O ponto quando você é uma linha 4, você precisa do online. Todo mundo hoje em dia precisa do online. Só que você precisa criar, construir uma rede no online. O lance todo, tipo, pra mim, a coisa realmente começou a mudar, porque eu sou um 2-4, né? Só pra deixar claro. Eu precisei ir pro Instagram e eu precisei fazer a renovação da minha rede, e a coisa realmente começou a fluir com a minha rede, e a indicação da minha rede, a indicação dos posts para outros amigos. Então eu cresço muito. Muitas vezes eu cresço mais com vocês compartilhando o meu conteúdo do que necessariamente alguém ver o meu conteúdo num negócio, porque se a pessoa não criar uma relação comigo, entendeu? E uma sensação de comunidade, uma sensação de que ela me conhece, uma sensação de tipo assim, pô, eu queria ser amiga da Fernanda, a coisa não rola. Entendeu? E com você, sendo um 4-6, é a mesma coisa. Existe um outro aspecto também que você subiu no telhado aqui, né? Já em 2017, teve o seu retorno de Saturno. Então, agora acaba sendo um período maior de recolhimento, entendeu? Que toda a linha 6 passa. Então, assim, como que você sai dessa cilada? Eu acho que a primeira questão é que você precisa olhar como que você está fazendo o marketing do teu negócio. Entendeu? Porque às vezes você tá tentando vender o teu negócio de um jeito que vai ser muito difícil você, de fato, atrair os clientes para você, porque você provavelmente está falando sobre centros que você tem definidos. E o teu mercado tá nos seus centros abertos. Então tem que fazer essa troca. O outro aspecto é explorar mais a tua rede de contatos e se posicionar
como você é projector, não adianta você pegar a tua lista de contatos e falar, ei, quer trabalhar comigo? Não vai funcionar, pelo amor de Deus, não faça isso. Não, você precisa Mas, ser assim, convidada. você Você precisa precisa ser ser vista convidada. fazendo aquilo que você faz e reconhecida, né? Tipo assim, gente, pra quem é projector, branding pessoal É essencial. essencial. A sua vida literalmente depende disso. Um projector sem reconhecimento é um projector morto. Morto. Tá, tipo, morto. Tipo, morto. Você precisa de reconhecimento para viver. Literalmente é teu combustível. Enquanto a satisfação é o combustível do gerador, o reconhecimento é o combustível do projector. Então, as pessoas estão te vendo? Existem amostras do seu trabalho em algum lugar? Tem vídeos mostrando como é que você faz? O que você faz? O que você faz? Como você ajuda as pessoas? Como você ajuda as pessoas tem que estar nos centros abertos, né? Na verdade, o que você ajuda, o resultado é um centro aberto. Mas o como está nas suas definições, que é como você entrega. Então, assim, precisa ali de um shift, sabe? Realmente tem uma virada. Não pira com isso agora, porque a sua autoridade vai te levar. Se você começar a seguir a sua autoridade. Não, o fato de você estar aqui e ouvir esse monte de informação, a sua autoridade já está entendendo que algo errado não está certo, entendeu? Sim. E aí a gente está falando, olha, dentro da tua profissão precisa ter uma mudança de discurso de marketing. E aí a sua autoridade você vai ter que processar isso, porque não é normal. Tipo assim, é normal porque você você é emocional. Você vai ter maior facilidade de falar disso agora, nesse momento que a gente tá com um trânsito emocional do 35, 36. E aí essa é uma questão. E aí, o que é importante, assim, de você levar em consideração? Se permita sentir e entender quais são os convites que estão chegando para você. Porque às vezes você botou na tua cabeça e você tem uma cabeça muito forte, tem muita definição aqui, você tem 3 portas dentro do Ajna, você tem um 4323. 2 canais saindo do Ajna. Exato. Então você tem um processamento mental muito forte, provavelmente você vai questionar tudo aquilo que a gente falou aqui. Normal. Em resumo, a Fernanda está chamando você de teimosa. Exato, mas... Com muito carinho e amor, mas é porque somos todos teimosos, tá? Fernanda, a gente tudo cabeçuda, a gente é teimosa pra caramba. Outro dia de morrer de rir. A gente tava aqui na cozinha comendo, e tipo assim, às vezes a Fernanda... eu falo uma coisa, a Fernanda começa a discordar de mim e ela tem um hábito de ser do contra. Ela sempre traz um contraponto normal. Eu gostaria de concluir aqui o que eu tava falando. Calma, já vai concluir. Ela é do contra, entendeu? Aí eu fico puta dela ser do contra, e aí a gente começa a brigar. E ela, por que você tá tão irritada? Eu falei, porque você tá discordando de uma coisa que é um fato, não é uma opinião, não. Isso não tá aberto a negociação, não é opinião, não, Fernanda. Eu só estou falando de fato. Ela falou, não, isso não é um fato, isso é uma opinião. E aí fica brigando. Quando foi ontem, foi o contrário. Ela trouxe uma parada que eu fui lá e discordei. Ela começou a ficar irritada. Eu falei, por que você tá tão irritada? Será que é porque eu tô discordando dos seus fatos? Eu tava sharing e ela não entende o sharing, ela quer rebater o sharing. Falei, não, mas eu tinha margem pra rebater ali. O ponto todo assim, pessoas cabeça fechada, conversando, normalmente, entendeu? A pessoa não vai, porque você tem o seu processamento. Ainda mais com essas portas surdas aí, ó, 43, ela entendeu? Tem 43. Vai ter coisa que a gente vai falar agora, você vai processar, daqui a um tempo aí você vai chegar à conclusão por você mesma, por outros motivos. Entendeu? E é a mesma coisa que a gente falou. Ou não, tá tudo certo. Pode ser que tudo que a gente falou não funcione. Pode ser que você mude de profissão até lá, porque você receba um outro convite, seja reconhecido por uma outra coisa. Aí, a coisa que eu ia falar, tem a ver com essa questão do convite, é o seguinte: você tem que começar a olhar aquilo que as outras pessoas reconhecem em você, porque a chave pra gente, muitas vezes, tá nesse processo, entendeu? O que as pessoas efetivamente pedem de mim enquanto profissional?
Porque às vezes você tá tentando ditar aquilo que você vai fazer, e isso é muito normal, principalmente porque no condicionamento a gente é colocado pra, não, eu tenho que definir minha profissão, eu tenho que saber o que fazer, eu tenho que... E às vezes não é nada disso, entendeu? E principalmente pra gente que é guia, às vezes a gente estuda um determinado sistema, mas ninguém convida a gente nesse sistema. Então, qual é o convite que você efetivamente está recebendo da sua rede? Entendeu? E começar a ouvir isso e entender emocionalmente o que você quer e o que você não quer. Porque nem todo convite você precisa... Nem todo convite é pra você. O convite que é pra você é o convite que te leva pra tua motivação, que é a motivação de desejo. Você é uma pessoa de motivação de desejo. Você veio aqui pra liderar um movimento sobre alguma coisa. E você é uma pessoa com visão de probabilidade. Então, você veio aqui pra dizer o que funciona e o que não funciona. E talvez o motivo pelo qual você tá procurando a gente é porque você tá olhando pro seu negócio e tá falando assim, cara... não tá funcionando. E não vai funcionar. Então, o que tá acontecendo de errado? Qual é a possibilidade? O motivo que você veio até a gente é qual é a possibilidade que tem aqui? Entendeu? E aí, o que a gente tá trazendo tem a ver com essa estrutura do teu negócio que é importante. E a possibilidade não é você que vai trazer. Entendeu? Porque o maior problema da transferência para possibilidade, de probabilidade para possibilidade, é que você pode ficar tentando pensar em formas de resolver isso. Por que você tá olhando isso, Marta? Eu quero ver qual é o ambiente dela. O ambiente da costa. Ah, vá andar na praia. É costa artificial. Tipo assim, é importante que você consiga organizar. Não sei, você mora em São Paulo, então é difícil ali andar na praia, né? Não, na praia é ruim, mas assim, sabe onde é que você pode andar que vai ser bom? Lá em Moema, na divisa entre o Parque Ibirapuera... deixa eu ver o que mais. Qualquer divisa que tem em São Paulo, no sentido de... Parque Cidade. Assim. Parque Cidade, entendeu? De estar no limite ali da rua, com o verde... Porque a calçada do Ibirapuera não é boa não, nesse sentido, porque... Mas assim, às vezes alguns cafés, se você for para um café, ficar na janelona, entendeu? Estar ali, vai lá numa Starbucks lá na Paulista, não sei. E aí você senta lá naquele negócio, fica lá horas olhando o povo na rua, de preferência no segundo andar, você está no telhado, aproveite bastante o telhado. Aproveite o telhado. Então vá lá observar a galera, às vezes trabalhar num lugar desse, entendeu? Leva seu computador, vai para um lugar desse lá, atender num lugar desse, não sei, tudo bem que deve ser uma bosta do som, mas compra um microfone bom, mas vai tentar frequentar um pouco mais o seu ambiente ali, porque isso vai te ajudar a enxergar melhor algumas questões. É óbvio que o que o Fernando estava falando é extremamente pertinente, você não veio aqui trazer possibilidades, então você tem que observar essas possibilidades no seu ambiente. Aquilo que as pessoas te trazem. Exato. Qual é o convite que você de fato recebe ao invés do convite que você acha que você deveria receber? Exato. Entendeu? Porque é aquela coisa, eu falo isso toda vez. Eu já estudei muito mitologia grega. Alguém me convida para falar de mitologia grega? Não, não me convidam. Eu tenho que parar de estudar mitologia grega? Não, gosto. Entendeu? Gosto de ler essas coisas. Mas eu tenho que agora obrigar todo mundo a me ouvir falando de mitologia grega? Também não, ninguém me perguntou nada. Não, você estudou muita coisa. Por exemplo, a questão toda do empreendedorismo lá, dos eventos que você queria fazer, aquilo nunca rolou. Aquilo nunca rolou, nunca tive convite para aquilo. E ela era muito competente em fazer isso. A Fernanda é a maga da logística. Entendeu? Ela tem um raiz fechado e ativadíssimo. Não, a coisa mais ativada da minha vida. Evento que eu tô querendo dizer é o seguinte, a Fernanda ela tinha um buffet, mas ela entregava eventos, assim, a parte da comida do buffet, mas ela, no fundo, ela queria organizar a porra toda, ela queria organizar o evento, ela queria pensar no conteúdo do evento, ela queria desenvolver as palestras, ela queria desenvolver o tema, ela queria ser, digamos assim, a pessoa por trás da estratégia do evento, não só da comida do evento, entendeu? Mais mental ali no negócio. Nunca foi reconhecida por fazer isso. Até foi um pouco, mas ao mesmo tempo o convite não foi um convite, foi uma proposta, porque o cara não deu troca energética num primeiro momento e acabou que a coisa se caiu por terra. Então entenda assim, às vezes você tá querendo fazer uma coisa
que não é aquilo que as pessoas reconhecem. Não é que você não tenha competência para fazer isso. É só porque não tá rolando. Não existe reconhecimento. E a gente tem que aprender a reconhecer que, às vezes, algumas existências estão mostrando para nós que o caminho não é correto. Existe uma dinâmica na sociedade do esforço, de que você tem que ficar colocando força em determinadas coisas. E se tem uma coisa que um projector não veio aqui para fazer, botar força nos trem. Entendeu? Você não tem condição de colocar força nos negócios. Então, assim, vai onde tá fluindo, sabe? Então, abre a cabeça um pouco. Eu sei que é fechada demais. Porque a gente é assim. Durante... A gente entende. Eu te entendo. Cara, teve uma época na minha vida que eu estava falida, querendo fazer um negócio dar certo. E o meu coach falava assim comigo: Marta, tem 1000 formas de você sair dessa pendura financeira. Você quer uma que não tá funcionando. Tem outras 999. Olha para elas. Mas aí, o que acontece? A gente vai olhar os nossos centros abertos. E, no meu caso, era um problema muito grave de ego aberto. Eu queria provar o meu valor em fazer aquela coisa dar certo. E não ia funcionar, e não funcionou. Aí, no momento que eu comecei a ver, eu não sou projector, mas as pessoas começaram a pedir minha ajuda com marketing. A minha carreira virou ali naquele momento. Eu deixei de ser arquiteta para ser marqueteira. O meu projeto não era necessariamente de fazer projeto, eu era boa como arquiteta, mas era uma outra coisa, tinha a ver com o mercado imobiliário e tal, mas eu estava ali me posicionando como arquiteta que entendia do mercado imobiliário e entendia mesmo. Sei fazer isso melhor que muita gente até hoje, porém não era aquilo que estava fluindo. E no final das contas, ela acabou caindo exatamente nos lugares que ela tem linha 3. Eu tenho o Porta 8, que é contribuição, relações públicas, enfim, na linha 3, que é a linha material, eu tenho a 14, que é recursos, também no nodo, entendeu? Então, no final das contas, a minha estratégia, a minha autoridade me levaram para o lugar onde eu tô agora, que tá mais alinhado com o lugar da minha formação acadêmica. E, cara, foda-se, hoje em dia, foda-se diploma. O que importa é a sua assinatura. Você tá sendo bem-sucedida onde você tá? Não. Então, onde você, de fato, é bem-sucedida ajudando as pessoas? E como que elas estão reconhecendo isso? Entendeu? E qual é o convite que você tá recebendo? Entendeu? Às vezes pode ser só um ajuste de marketing, às vezes você tem que começar a olhar para os convites que você nega, porque você acha que você deveria negar. E por isso que é tão importante branding pessoal, porque quando você trabalha o brand da sua pessoa e as pessoas te reconhecem e tal, qualquer coisa que vier no guarda-chuva daquilo ali, qualquer coisa que você fizer, ele já está embasado e credibilizado pela sua pessoa, pelo seu branding pessoal. Então, todo mundo, independente do negócio que tem que fazer marketing pessoal, branding pessoal. Por exemplo, a gente foi no Iguatemi lá, eu tava doida para ir naquele negócio da Paola Carrossela. Paola Carrossela tem um branding pessoal de ser uma cozinheira muito boa, e ela tem uma franquia de empanadas argentinas, que eu tava super louca para provar. Fui lá provar, as empanadas são maravilhosas. E eu não gosto normalmente de experimentar coisas novas, porque eu tenho cognição de gosto e eu quero ir naquilo que eu já sei que funciona, porque eu não gosto de experimentar um treco. Pra mim é a morte, eu botar uma coisa na minha boca, aquele negócio é ruim. Ainda mais gastar dinheiro com aquilo. Entendeu? Então, eu queria experimentar a parada, meu sacral me respondeu para fazer aquilo ali, experimentei as empanadas dela, foi a melhor coisa que eu fiz. Mas ela tem... Por que eu fui naquele lugar? É um lugar que, em condições de normal temperatura e pressão, eu não queria. Todo escondidinho, todo estranho, entendeu? Mas eu fui por quê? Porque o Laguapa é da Paola Carrossela. Porque o branding pessoal dela é forte. E aí isso ajudou a marca dela a ser reconhecida de alguma forma. Não sei se ela é project, se ela o que ela é, entendeu? Uma outra coisa é o seguinte, nunca trabalhe em grupo, tá? Você não tem nada no Pinta. Agora que eu fui ver. Não trabalhe em grupo, pelo amor de Deus. Não, você tem que trabalhar 1 a 1 com as pessoas. Você tem que trabalhar 1 a 1, entendeu? E em grupos de 16 pessoas. Então, ou você tá num grupão. Ou você tá no grupão, ou você tá 1 a 1. 1 a 1. Grupinhos, assim, tipo sprint, tipo 5 pessoas, tem uma equipe de... Não, entendeu? Trabalha... Se você tiver uma empresa e tiver uma equipe, você tem que ter um gestor dessa equipe. Não, você e esse gestor fala com você diretamente, entendeu? Não, você fala individualmente com cada pessoa da sua equipe e nunca faz reunião em grupo. Nunca faz reunião de equipe.
não faça. Não vai, não, entendeu? Você trabalha melhor em parceria, você não tem nada no Penta, nada. Entendeu? E aí, realmente, seu maior potencial vai estar em trabalhar num a um com as pessoas ou em trabalhar em grupos maiores, mas grupo pequenininho não vai rolar. Gente, no Vivendo Seu Design tem a gente explica isso tudo com mais profundidade lá no workshop do Caminho Material. Quem quiser estudar essas coisas, entender porque que eu falei de linha 13 aqui, questões do Penta, etc, tá? E no mais, lembrem-se que vai ter aula, quando que vai ter aula? Vai ter aula quarta e quinta-feira. Quarta e Vai ser quinta-feira. a aula do descondicionamento sacral. Que é bem importante. No seu caso específico, Priscila, você tendo o sacral completamente aberto é o teu maior potencial de sabedoria e onde você realmente pode ajudar os outros se você entender como é que esse processo funciona. E na quinta-feira vai ter aula dos 7 anos de descondicionamento com base no Richard Rudd e o processo de realmente libertar essas coisas e colocar esse trem. Quem não tá no curso pode comprar a aula avulsa, porém, eu acho sempre mais vantajoso você entrar no curso, porque aí você tem não só todas as aulas que a Fernanda já fez, como todas as outras que virão no próximo ano, ou enquanto a sua assinatura do Vivendo Seu Design estiver ativa, beleza? Exatamente. Então, isso, gente. Obrigada pela presença de vocês hoje. Yay. Um beijo enorme. Se inscrevam no canal. Ajudem a gente a chegar em 1000 seguidores. Até o aniversário Até o meu aniversário. Tá chegando, gente, meu aniversário. Eu vou fazer 40 anos, inclusive, tá? Exatamente. Ai, e a gente tá perto. Estamos com 981. Oba. Então, faltam Então, se você não tá inscrito ainda, não vai cair o dedo, não. Entra lá no canal, se inscreve. E pede pra sua mãe, pra sua avó. Pouca gente, entendeu? Se inscreve com todas as contas do Google que você tiver. Gente. Vai ajudar pra gente. Tá Beijo, bom? galera. Beijo. Até domingo que vem, 10 horas da manhã.